Meus irmãos, nós vamos ler para o nosso estudo desta noite, Romanos capítulo 15, 30 a 33. Texto já lido nesta noite, mas que agora novamente iremos lê-lo para o nosso estudo nesta noite. Lembrando que estamos a estudar uma série intitulada Orações do Apóstolo Paulo, sendo esta a segunda mensagem sobre o assunto em foco. E embora este texto não seja necessariamente uma oração de Paulo, mas ela trata na perspectiva paulina ele trata na perspectiva paulina sobre a oração, e certamente tem muito a nos ensinar a respeito da oração, vindo então esse texto de um homem que, sem dúvida, era um homem de oração. Romanos, capítulo 15, versículos de 30 a 33. Diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Introduzo a mensagem desta noite com uma pergunta ao seu coração. O que é que lhe causa mais medo nesta vida? Certamente, se fôssemos ouvir as respostas dos aqui presentes, talvez nos surpreenderíamos com algumas delas. Mas quero me reportar a uma resposta já ouvida de alguém que talvez seja a sua resposta. Já ouvi dizer, ou alguém dizer, que não tem medo nem mesmo da morte, mas o que ela mais teme é de alguma maneira ficar dependente de outros. Deixe-me tentar explicar melhor. Por exemplo, já conversei com pessoas que não temem a idade avançada. No entanto, têm medo de viver tanto ao ponto de que na sua velhice fique num estado de dependência total de outros. Dos parentes, dos filhos ou outros mais. Já outros, no tocante ao mesmo assunto, dizem que não tem medo da morte, nem mesmo por meio de um acidente. Contudo, tem medo dos resultados debilitantes que o acidente pode trazer. Em outras palavras, pessoas afirmam que o que mais temem em um acidente não é a morte, é de alguma forma ficar vivo, mas inválido e dependente de outros. Meus irmãos, isto mostra uma naturalidade que nós temos de depender dos outros. Nós queremos de alguma forma sermos independentes, não vivermos condicionados ao outro. Mas se tem um assunto ou uma área da nossa vida na qual nós precisamos amar, ser dependente de outros, é a nossa vida de oração. Com isso, não estou dizendo que você tem que deixar de orar, mas estou sim dizendo que na sua vida, na sua espiritualidade, para o seu cristianismo, você necessita da oração dos santos. Se não, veja o exemplo do apóstolo Paulo.
um homem de oração, um homem que fez maravilhas pelo reino de Deus, o maior pastor, o maior missionário, o maior líder de igreja, o maior plantador de igreja. No entanto, nós vemos este homem com um coração aberto, nesse texto, diante dos irmãos da igreja de Roma, escrevendo-lhes para lhes pedir uma coisa: orem por mim. Meus irmãos, na oração nós não podemos construir este sentimento de independência, mas temos que assumir a nossa necessidade real que temos da oração da igreja, dos santos de Deus ao nosso favor. E tendo dito isto, podemos sim afirmar que o crente que ora precisa de oração. Ele não pode jamais chegar ao ponto egoísta de pensar que não precisa que outros irmãos estejam orando pela sua vida, pelas suas ações, pelas suas decisões, pela a sua vida de forma geral. E tendo dito isto, então, eu chamo a sua atenção para pensarmos nesta noite sobre o tema dependentes de oração. Poderia também ser dependente da oração, mas eu coloco de oração para me reportar diretamente a dependência que temos da oração de outros cristãos que também servem a Deus. Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina neste texto. Evidentemente, ele era um homem de oração, basta você ler as cartas paulinas. Um homem que se colocava na dependência de Deus, que se humilhava na presença de Deus. Contudo, ele pede a esta igreja para que possa orar por ele. E eu queria então destacar 3 pontos relevantes nesta noite sobre este tema, dependência de oração, a partir do exemplo do apóstolo Paulo. Primeiro, é que o crente que ora precisa de oração para o fortalecimento nas lutas. Isto Paulo nos mostra no versículo 30. E ele inicia este versículo mostrando o quanto ele carecia da oração dos irmãos da igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Evidentemente, irmãos, a trajetória do apóstolo Paulo foi marcada por lutas, por desafios, como também por grandes prodígios, por grandes vitórias. Mas de fato, eis um homem que se entregou à causa do Evangelho, eis um homem, meus caros irmãos, que sofreu perseguições por parte de gentios, por parte de judeus, que sofreu perseguições internas, como também perseguições externas. E nisto tudo ele se coloca como uma pessoa dependente da oração de outros irmãos. E é por isso que ele inicia, expressando para a igreja a necessidade que ele tem de que os irmãos orem por ele. Na verdade, ele chega a fazer um clamor urgente para estes irmãos. É este o sentido da expressão rogo-vos, também usada lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 1, quando ele vai iniciar a parte prática desta carta. E aqui o pedido é ao seu favor. Ele suplica a estes irmãos. Ele faz como que um pedido de alguém que está desesperadamente necessitado de um favor. E este favor do qual ele necessitava neste momento era que irmãos orassem por ele.
Com isso nós aprendemos, meus queridos, que na vida cristã precisamos ser humildes o suficiente para assumirmos as nossas necessidades espirituais diante dos nossos irmãos. Temos que ser humildes o suficiente para entender que precisamos da oração de cada um dos irmãos da Igreja de Cristo. E veja que ele faz um clamor, e para que esse clamor, este pedido de oração ao seu favor ganhe mais intensidade, ele diz que ora pelo o Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu peço que no nome de Cristo vocês estejam orando por mim. É o pedido do apóstolo Paulo. E também pelo amor do Espírito que nos une, que une vocês. Em seguida aí, neste ponto, tendo registrado este clamor, Paulo pede ainda que os irmãos se unam a ele em oração ao favor da sua própria vida. É claro, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tem em mente a causa do Evangelho. Ele está pedindo que ore por ele para justamente diante das atribuições que ele tem que fazer em favor do Evangelho, das suas lutas em favor do Evangelho, das suas perseguições pela causa do Evangelho. Porque ele diz que luteis juntamente comigo, mas como? Nas orações. Que vocês se unam a mim no mesmo propósito, que é orar. Que vocês compartilhem das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas perseguições, dos meus sofrimentos, por meio da oração. A palavra luta aqui, o verbo lutar aqui, na expressão luteis, tem essa conotação de algo que traz sofrimentos. Então Paulo está pedindo, compartilhem da minha dor, do meu sofrimento, em favor do Evangelho, orando comigo ao meu favor. Irmãos, como nós precisamos de irmãos que orem em nosso favor. Mas é lamentável, e é com muita tristeza, que penso eu, que nós não desenvolvemos a prática de orar a favor dos nossos irmãos. Senão eu pergunto a você, qual foi a última vez que você orou em favor específico de algum irmão em Cristo seu? E qual foi a última vez? Porque isso também nos mostra a necessidade que nós temos de abrir o coração e clamar para que os irmãos orem por nós, para que Deus nos socorra na nossa causa, nas nossas lutas. Então, meu irmão, qual foi a última vez que você se colocou diante do seu irmão em Cristo, compartilhou das suas lutas e pediu para que ele ore por você, porque você tem confiança de que a oração do justo vale muito nos seus efeitos, como ensina a palavra? Paulo tinha isto em mente, que a oração do justo vale muito nos seus efeitos, e por isso ele pede, orem juntamente comigo, a Deus, ao meu favor. De fato, o crente que ora, ele precisa de oração, ou da oração de outros irmãos, além da dele, para que ele possa se fortalecer nas lutas da vida cristã. Paulo já havia passado muitas lutas, mas ele tinha diante dele algumas lutas ainda específicas que ele vai colocar mais à frente. Ele tinha, por exemplo, uma visita a Jerusalém,
que o deixava em temor, porque ele não sabia qual seria a reação dos descrentes judeus, ele não saberia qual seria a reação dos próprios cristãos. Paulo tinha o propósito de ir até a própria cidade de Roma, estar com os irmãos. Mas ele sabia que vários outros fatores poderiam impossibilitar essa visita e ela se tornaria um grande desafio para ele. Paulo tinha o propósito de ir até a Espanha, pregar o evangelho onde ele não havia ainda chegado. Isto envolveria lutas, desafios, como de fato envolveu. E por isso ele pede, irmãos, orem, estejam juntos comigo, vamos, se unam comigo e orem ao meu favor diante deste Deus. Mas o segundo ponto de nossa mensagem é que o crente que ora precisa de oração para o livramento das adversidades. Por que você necessita que irmãos orem por você? Porque se você crer no poder da oração, Deus pode lhe livrar das adversidades por meio da oração dos santos. E não estou, meus irmãos, em nada dizendo que a oração de alguém pode mudar o propósito de Deus. Mas eu creio que de uma forma soberana, de uma forma sobrenatural, e poderia eu dizer incompreensível a nós, pecadores, mesmo sendo soberano, Deus age em favor das nossas orações. E isso em nada interfere na soberania dele. E isso em nada interfere na vontade dele. Mas aprove a ele, meus caros irmãos, agir em resposta das nossas orações conforme os seus propósitos. Por que nós, por vezes, em momentos de orações, juntamente com a igreja, nós fazemos nossos pedidos de orações, nós colocamos nossas causas diante dos nossos irmãos para que a igreja ore? Porque como cristão nós cremos que Deus pode nos trazer o livramento por meio da oração dos santos. Paulo em nada contestava a soberania deste Deus santo. Todavia ele sabia que também necessitava da oração dos irmãos para que eles intercedessem por ele. E o versículo 31. Paulo destaca 2 motivos pelos quais os irmãos deveriam interceder por ele. 2 motivos pelos quais ele pede para que aquela igreja ore, para que Deus lhe dê, de certa forma, o livramento. Primeiro, eles deveriam orar pela segurança do apóstolo Paulo diante dos incrédulos de Roma, de Jerusalém. Ele diz, e para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Na Judéia. Irmãos, nós bem sabemos que, seguida a sua conversão, o apóstolo Paulo foi deveras rejeitado pelos judeus, inclusive por aqueles tementes a Deus. E ele então foi chamado pelo Senhor para ser o pregador aos gentios. No entanto, está aqui ele projetando ir até a Judéia. E a oração dele aqui é: orem por mim, para que os incrédulos que tem naquela cidade, aqueles rebeldes, não tragam maiores perseguições sobre mim. Orem por mim para que Deus, em resposta às suas orações, possam remover os obstáculos para a aceitação do Evangelho também na Judéia. E para que assim ele pudesse cumprir a sua finalidade para com aquela localidade. O apóstolo Paulo sabia que por mais que os judeus fossem de fato religiosos,
eles eram também hostis ao verdadeiro evangelho. Eles eram hostis, irmãos, à propagação de Cristo como Redentor das suas vidas. Nos nossos dias também não é diferente. Nós vivemos em um mundo hostil a Deus, hostil a Cristo. Nós vivemos, meus caros irmãos, em um ambiente onde as pessoas não aceitam a mensagem do Evangelho. E neste contexto, nós também precisamos orar uns pelos outros, para que Deus nos traga segurança quando estivermos diante de incrédulos para compartilhar o Evangelho da graça com eles. Como nós precisamos de segurança nos nossos dias. Em um país que, embora não haja declaradamente uma perseguição física, há uma perseguição ideológica sobre os cristãos. Que se você levantar verdadeiramente, você deve fazer isso, a bandeira do cristianismo, se posicionando de forma firme, você será perseguido por incrédulos que não servem a Deus. Como nós precisamos da intercessão dos santos por nossas vidas. Como nós precisamos de irmãos e irmãs, de homens e mulheres de Deus, de oração, nos quais nós possamos chegar até eles, abrir o nosso coração e clamar: irmão, irmã, ore por mim. Mas como dito em mensagem anterior, nós vivemos momentos tão críticos, com pessoas com vida de oração tão superficial, que é difícil identificar em nossos dias um homem de oração em nossas igrejas. É difícil identificar em nossos dias uma mulher de oração em nossas igrejas, ao tal ponto que possamos chegar até eles e dizer: irmão, irmã, ore pela minha vida. Mas o segundo pedido de Paulo é para que aqueles irmãos intercedam diante de Deus, para que ele pudesse ser bem aceito pelos crentes de Jerusalém. Paulo havia levantado uma oferta entre os cristãos da Macedônia, conforme o registro do próprio capítulo 15 de Romanos. E esta oferta era destinada a suprir as necessidades dos pobres, dos cristãos mais pobres de Jerusalém. No entanto, havia um temor por parte de Paulo, de que ao chegar em Jerusalém com esta oferta, de alguma maneira ele não fosse bem aceito pelos santos daquela cidade. E por isso ele pede: orem, para que o meu serviço, ou seja, esta oferta que estou levando para servir os pobres de Jerusalém, possa de fato ter aceitação por parte dos santos. Irmãos, como o apóstolo Paulo se preocupava com o bem-estar da igreja de Cristo. E como ele entendeu que a oração é extremamente necessária para este bem-estar da igreja. São coisas do dia a dia do serviço do apóstolo Paulo, mas com as quais ele expressa uma total dependência da oração dos irmãos. Por isso ele pede: intercedam por mim, para que Deus me livre dos incrédulos, e que Deus faça com que eu seja aceito. Ou de alguma maneira ele também estaria dizendo para que não haja perseguições também internas. E assim o meu serviço seja rejeitado pelos irmãos. Terceiro ponto de nossa mensagem é que o crente que ora precisa de oração para o refrigério da sua alma. Versículos 32 e 33. E veja que inicialmente
podemos perceber a importância da oração perante a vontade de Deus. Paulo já colocou no capítulo 15 em que estamos o seu propósito de ir até Roma. Ele tinha como finalidade nesta visita levantar recursos para uma viagem missionária até a Espanha, para pregar o evangelho ali naquela região. No entanto, ele sabia que em tudo isso dependia unicamente da vontade de Deus. Por isso ele diz: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. A fim de visitar-vos pela vontade de Deus. E como que o apóstolo Paulo entenderia isto, senão por meio da oração? Por meio, inclusive, da oração dos irmãos ao seu favor. Porque ele está assim decidido a ir até Roma, visitar aqueles irmãos. No entanto, ele sabe que para isso, ele necessita da aprovação da vontade de Deus. Irmãos, quando nós oramos, nós podemos discernir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando nós oramos, nós podemos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos, nós podemos submeter a nossa vontade e a vontade de Deus. Paulo já deixou claríssimo na carta aos Romanos o seu propósito de estar com aqueles irmãos. Mas isso só aconteceria se de fato fosse da vontade do Senhor. E neste clamor de oração, ele deixa claro para estes irmãos: irmãos, orem por mim. Se juntem comigo na luta pela minha vida, em oração diante de Deus. Peça que o Senhor me livre dos rebeldes, que o Senhor possa fazer com que eu seja bem aceito entre os santos. Mas, irmãos, eu só vou ir até vocês se for da vontade de Deus, tá? E certamente aqueles irmãos aos quais estavam orando pelo apóstolo Paulo, certamente entenderam esta expressão ou essa colocação do apóstolo Paulo. De fato, a oração do crente não vai mudar a vontade de Deus, porque Deus é imutável. Mas ela vai nos ajudar a discernir, a compreender e a nos submetermos à vontade do Senhor. Mas veja ainda que ao destacar esse seu propósito de visitar os irmãos, condicionando este propósito à vontade de Deus, Paulo desejaria fazer isso para que pudesse ter um momento de alegria com aqueles irmãos, de refrigério para a sua alma. Por isso ele diz: e chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Ele está, meus caros irmãos, pedindo que os irmãos orem para que essa visita aconteça. Porque nesta visita, ele teria um pouco de alívio das suas perseguições. Ele teria, meus caros irmãos, um refrigério na sua alma, porque estaria se alegrando com aqueles irmãos em Cristo Jesus. Já no início desta carta aos Romanos, o apóstolo Paulo já deixou isto muito claro. Quando, por exemplo, veja o texto que ele escreve, lá no capítulo 1, nos versículos, vamos ler a partir do versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações.
suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O propósito de Paulo em estar com esses irmãos é para que ele pudesse ter conforto na sua alma, ter consolo espiritual e se alegrando com aqueles irmãos em Cristo. E veja que aqui no capítulo 1, Paulo está orando, o próprio Paulo está orando por isso. Mas no capítulo 15 ele está pedindo oração por isso, daqueles irmãos. Irmãos, nós vivemos momentos tensos, momentos em que por vezes somos atribulados. E a melhor maneira de refrigerar a nossa alma neste momento é buscando a consolação da oração, quer seja diretamente nossa, ou quer seja da de outros justos em nosso favor. E por fim, o texto registra então um pedido paulino em favor daqueles irmãos. E o Deus da paz seja com todos vós. Até mesmo quando pede oração por si, Paulo não é egoísta. Primeiramente porque ele está mais interessado na causa do reino do que em si próprio. Mas ele conclui este pedido de oração pedindo a Deus em favor dos irmãos. E o Deus da paz seja com vós. Caros irmãos e irmãs, como nós somos dependentes de oração. Se um homem, como o apóstolo Paulo, entendeu que precisava que outros irmãos orassem por ele, imagine você e eu quanto carente somos da oração de outros irmãos. E vimos que isto por 3 motivos. Primeiro, porque o crente que ora precisa de oração para o fortalecimento nas suas lutas. Segundo, porque o crente que ora precisa de oração para o livramento das adversidades. Precisa da intercessão dos santos. Terceiro, porque o crente que ora precisa de oração para o refrigério da sua alma, para a alegria, para o seu gozo espiritual diante de Deus e diante dos irmãos. E eu finalizo a mensagem desta noite, deixando 4 aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação, à luz do que estudamos nesta noite, digo o seguinte a você e a mim: tenhamos o cuidado de não se tornar dependentes da oração de outros ao ponto de negligenciarmos a obrigação e a necessidade que temos de orar. Irmãos, nós precisamos harmonizar as duas coisas. Nós necessitamos sim da oração de outros irmãos, como tratamos aqui. Mas precisamos ter cuidado para não ficarmos tão dependentes de outros ao ponto de não orarmos. Há muitas pessoas, inclusive em cultos de orações, que pedem oração, mas às vezes nem ela mesma ora por aquilo que ela está pedindo. Essa dependência que nós precisamos ter da oração de outros não pode nos deixar inválidos na vida de oração. É bom que você chegue com outros irmãos e coloque diante dele uma carência que você tem, porque você confia de forma ética que aquele irmão vai orar pela sua vida. Mas não seria muito adequado você pedir a um irmão: irmão, ore por mim, e você mesmo nunca orar por si mesmo.
Por isso, a primeira aplicação que faço é: tenha cuidado para não ser dependente de outros, negligenciando a sua obrigação e necessidade de orar. Segunda aplicação: meus irmãos, não podemos jamais negligenciar a oração como uma graça eficaz para o refrigério da alma. De fato, nós estamos expostos a lutas, a adversidades, a perseguições. Estamos expostos, irmãos, a circunstâncias que ferem a nossa alma, que trazem desânimo, que causam lágrimas, dor em nós. E nestes momentos nós precisamos do refrigério que vem de Deus, do fortalecimento espiritual que vem do Senhor, da alegria que temos em Cristo. E uma das maneiras mais eficazes de se fazer isto é por meio da oração. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar com o coração angustiado por alguma coisa ou sofrendo por alguma causa específica, sem saber o que fazer, desesperado, chorando, e de repente você se coloca diante de Deus e você ora, e você abre o seu coração para Deus, e você coloca a sua causa diante do Senhor. E quando você se levanta daquela oração, você sente uma paz interior, um refrigério na sua alma. Isto é resultado da oração na vida do crente. Por isso, não negligencie a oração como uma maneira eficaz pela qual Deus traz refrigério à sua alma, ao seu coração. Senão Paulo não teria pedido para aqueles irmãos: orem por mim para que eu possa me alegrar com vocês. Terceira aplicação. Irmãos, em momentos onde a oração já ficou, lamentavelmente, no porão espiritual da vida de muitos crentes, nós precisamos, nesse contexto, fazer da oração um recurso importante dado por Deus para compreendermos a vontade dele em tudo. Se tem algo que nos ajuda a compreender a vontade do Senhor, a discernir a vontade de Deus, a compreender, aceitar e se submeter à vontade do Senhor, é a oração. Paulo foi um homem que sempre orou colocando a sua vontade condicionada à vontade de Deus. Ele queria ir a Roma, ele deixa isto claro nesta carta por mais de uma vez. Mas ele sempre deixou claro também: se for da vontade do Senhor. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Mas como que ele vai discernir isto, se não por meio da oração? Como nós temos decisões importantes na nossa vida. E como que nós podemos compreender a vontade do Senhor diante delas, se não por meio da oração? Quarta e última aplicação. Diante do que estudamos nesta noite, diante das aplicações anteriores, eu gostaria de encorajar você e também a mim a avaliar de fato como está a sua vida de oração. Como você qualificaria nesta noite a sua vida de oração? Seja sincero com você. Seja sincero com o seu coração, porque Deus conhece ele. Não tente ocultar de Deus aquilo que ele conhece, às claras. Irmãos, esta série de mensagem que iniciamos uma semana atrás, e assim estamos na segunda mensagem, Orações do Apóstolo Paulo, ela tem como propósito nos confrontar de fato. O propósito dessa série, irmãos, é realmente ferir o nosso coração. É ser direto ao alvo e nos mostrar que precisamos melhorar na vida de oração. Mas para isto,
nós só vamos de fato buscar esse recurso da graça de Deus para melhorar a vida de oração quando fizermos uma avaliação sincera sobre como está a nossa vida de oração. Eu não estou nem perguntando se você ora, porque já fica pressuposto que todo crente precisa orar. Mas que importância a oração tem na sua vida? Que valor você dá a ela? Que lugar ela ocupa durante o seu dia? Que Deus nos abençoe na graça de Cristo. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.